No Brasil, a cada novo momento político, a cada crise, a cada sucesso, inventamos uma nova identidade para nos reconhecer. Já fomos portugueses, ameríndios, mestiçados e degenerados, uma democracia racial, tropicalistas, malandros, e hoje andamos atrás de novas definições. Sabemos que identidades são construções sociais, históricas, relacionais, políticas, culturais e sempre contrastantes. Mas mesmo assim, sempre procuramos uma nova para entender o que faz do Brasil o Brasil, como bem diz o professor Roberto da Mata. É uma honra receber aqui um professor que é uma referência absoluta para falarmos sobre Brasil, brasilidade, identidade brasileira. Graduado e licenciado em História pela Universidade Federal Fluminense, Roberto da Mata fez sua formação em Antropologia Social no Museu Nacional da UFRJ, mestrado e doutorado na Universidade de Harvard. Da Mata é professor emérito da Notre Dame University e professor titular do Departamento de Ciências Sociais da PUC Rio de Janeiro. Roberto da Mata fez suas primeiras pesquisas etnológicas entre os índios Gaviões e Apinaé e passou a estudar nossa própria sociedade de maneira absolutamente pioneira. Transformou o Brasil em objeto de estudo e investigou sua sociedade a partir do carnaval, do futebol, da música, da comida, da cidadania, da mulher, do jogo do bicho, da morte e das categorias de tempo e espaço. Muito obrigada, professor, pela sua participação aqui. Uma alegria. Lília, eu que agradeço a você o convite, com facilidade. Um ensaio clássico seu, é um clássico mesmo no bom sentido, o famoso Você Sabe Com Quem Está Falando, em que você faz uma distinção fundamental, usa os Estados Unidos, que é o nosso grande espelho prospectivo, né? Entre a noção de pessoas da intimidade no Brasil, ou indivíduos nos Estados Unidos. Essa divisão que marcou tanto a nossa interpretação, na sua opinião, continua vigente? Ah, não tem dúvida. Podia falar um pouquinho dela? Você vê, por exemplo, você na rua, no espaço, como é que o espaço público é construído? Que é uma área que eu tenho me dedicado nos últimos tempos. Exatamente. E tem um livro que eu terminei agora com o Alberto Junqueira, que foi meu aluno num curso que eu dei na PUC, que é um livro sobre a fila. Um interesse muito grande em fazer observações etnográficas sobre o espaço público. Como é que a gente constrói o espaço público no Brasil? Nós não entramos no mundo público somente como cidadãos, nós entramos como pessoas, como filhos de alguma pessoa, como membros de um grupo político, amigos. Como amigo, né? E de preferência, quando você junta, né, um nome de família, um partido político, que é um partido político discutível, ou aprovado, ou famoso, ou que tem raízes, né, que tem uma história importante, né, que tem uma trajetória importante, e uma posição social respeitável, de preferência de camadas médias, como diz o Gilberto Velho, camadas médias altas para cima, aí você acha que você não tem que obedecer regra nenhuma. Por isso o mundo das pessoas, né? Eu falo em pessoa porque a pessoa, eu digo que é uma sociedade relacional, porque as relações englobam, né, toda essa ideologia cívica, que é uma ideologia que se refez, né, se foi redefinida e fortemente, vigorosamente redefinida nos Estados Unidos a partir das construções iluministas, né, sobretudo os franceses, que foram aplicadas nos Estados Unidos. Os caras conheciam, né? O Benjamin Franklin era amigo desses filósofos franceses. É uma imposição do privado, né, do espaço privado sobre o espaço público, não é? Exatamente. Eu fico aqui pensando, da Mata, que é também a sua derivação, que é tão famosa, vem daí também, né? Que é a ideia do espaço da rua e o espaço da casa. Vamos falar um pouquinho disso? Então, a casa até aconteceu agora perto da minha casa, né? Você tira o lixo, o cara capinou um terreno, e aí o que ele fez? Os empregados, ele não, porque ele não apareceu, o que ele fez? Pegaram todo o resto do capim, árvores e tal, arbustos, colocaram tudo na calçada. Uau! Então a casa está limpa. Eu não gosto do público e privado. Eu prefiro usar um termo que eles usavam antigamente, que é o particular. Tá. Né? É o público e o particular.
É a intimidade, é um lado que você revela para os amigos, que tem alguma coisa, sempre tem alguma coisa que é uma ultrapassagem de alguma regra, mas a gente faz, porque não tem outro jeito, etc. Mas a gente não tem a consciência do outro como um ser social, cívico, moralmente igual a nós. Isso que mais me chama a atenção. Você vê, todas as pessoas no Brasil conversam em corredores e em portas. É impressionante. Porque é o lugar do encontro. E lugar transitório também, sim, que é um tema porque onde você encontra os seus amigos. Mas aí a conversa é importante. E você não pode deixar, isso é uma regra implícita, né, que a gente tem que, obviamente, explicitar para poder tomar consciência dela, para saber se ela é boa, se nós vamos continuar com ela ou não. É uma regra implícita que todas as vezes que você encontrar um amigo, mesmo no trabalho, você tem que fazer algum sinal que você é amigo dessa pessoa, dela ou dele. Nos Estados Unidos, uma coisa que eu, quando trabalhando lá, que eu trabalhei lá há 17 anos, né, fui aluno, eu fiz todos os estágios, né? Eu fui aluno, depois eu fui professor titular, tinha uma cadeira, né, tinha uma endowment, então eu participava de reuniões de departamento, de decisões de departamento. Eu me lembro que eu chegava no meu escritório às 8h30 da manhã, em dias de inverno em Indiana, aquele inverno tenebroso, eu chegava e tinha um corredor, né, eu trabalhava num prédio muito bonitinho, aquela coisa americana, tudo arrumadinho, tudo organizado. Né? Cada coisa no seu lugar. Tudo compartimentado. Eu passava por alguns colegas e eu olhava para dizer bom dia. Tinha gente que dava bom dia, tinha colegas que num dia diziam good morning e várias vezes nem olhavam para mim. Certo. E é considerado normal, porque você você não é obrigado a falar, a reconhecer as pessoas. Agora, impossível, por exemplo, que eu entrasse no elevador junto com essa pessoa que não me deu bom dia, se ele não fizesse um gesto de gentileza para que eu entrasse primeiro. E eu fazia para ele entrar primeiro. A gente não entrava juntos, porque você não pode esbarrar nas pessoas. Inclusive não encosta. Né? Não encosta. Essa cultura brasileira do abraço, beijo, leva muito mal entendido, né? Leva muito mal entendido, e ela tem a ver com você levar esses, digamos assim, esse ethos do pessoal, do particular, relacional às últimas consequências. Tem gente que, como você sabe, conversa com você pegando do seu braço, pegando do seu ombro. Não é que a pessoa tenha nenhuma maldade. Eu tenho um amigo, por exemplo, que é nordestino, que quando eu saio, deixo de conversar com ele durante meia hora, eu estou com o braço doendo, porque cada vez que ele enfatiza um argumento, ele me dá tapão mesmo. Um tapa no braço. Tem gente que dá no ombro, dá no braço. Então, isto é muito comum em alguns lugares, sobretudo na medida que você vai visitando, conhecendo o Brasil. E poucas vezes você tem essa ideia de que se eu sair de um aeroporto e receber meus parentes, com os quais eu tenho todo o direito de demonstrar as emoções razoáveis, né? Beijos, abraços, efusões sentimentais, mas eu não me lembro que tem outros passageiros fazendo a mesma coisa que eu, claro, que querem passar. Você escreveu sobre o trânsito, que chamou de uma epidemia social, não é? Que são verdade. 40 mil mortes no trânsito. Eu queria lhe perguntar, lembrando da questão do trânsito, porque nós temos importado muito dos Estados Unidos, não só os automóveis, como o consumo. Mas talvez a gente não importou tão bem conceitos como igualitarismo e, sobretudo, voluntarismo, não é? Ou seja, as culturas se importam? Essas culturas se comunicam, quer dizer, a difusão cultural é um dado fundamental em qualquer cultura. Então é impossível deter, né, cortina de ferro, cortina de bambu, cortina de coral. Não adianta. Você pode fazer a cortina que você quiser, porque as coisas passam, a gente se comunica, a gente se ama, porque a comunicação é uma maneira de amar, no sentido amplo, né? A gente deseja as coisas, então é impossível. Agora, o caso brasileiro é um caso interessante porque a elite brasileira, você conhece isso muito melhor do que eu, a elite brasileira, pelo fato de durante muitos anos ter sido uma elite imperial e uma elite aristocrática, branca, que provavelmente falava francês e falava com sotaque, daí, né, toda essa idealização, né, de algumas figuras, inclusive, e a idealização do próprio império, que segurou o Brasil com esse território imenso. Não é? Sem comunicação. Quer dizer, a imaginação é francesa e a realidade brasileira. Não, é interessante isso, porque você confrontar isso com a tese marxista vai para o lixo, porque foi tudo simbólico.
Tanto que o menino de 14 anos virou imperador. Os caras tiveram a cabeça e falaram, não, se a gente não personalizar nesse país de pessoas, se a gente não personalizar o próprio país na figura do imperador e insuflar esse imperador, vão ser várias repúblicas, vão virar América, vão ser igual à América Latina. E o nosso caminho no século XIX é um caminho contrário ao caminho do liberalismo, ainda a despeito do fato de que nas repúblicas que são nossas vizinhas, esse liberalismo também foi interpretado personalisticamente, que deu em caudilismo. Nosso caso é um caso muito interessante, porque é uma elite aristocrática e uma sociedade totalmente hierarquizada. Até hoje ela é hierarquizada, que tinha escravo. Mas queria lhe fazer aqui uma última pergunta, que eu penso que você que conhece tão bem o Brasil, aqui internacionalmente, o Brasil como player tinha um papel, éramos os BRICS, né? E tem descido muito nessa posição, né? Nós ainda somos um país de malandros, capoeiras e carnavais? Eu acho que a gente, olha, uma questão que acho que a gente tem que lidar com um certo cuidado e sensibilidade é a questão do passado, né? Eu acho que o século XIX, na ciência social do século XIX, que eu aprendi até 1960, a rejeição do passado era muito grande, a gente falava muito mais de futuro. Esse futuro só pode ser construído de maneira positiva, né? Quando eu digo positiva, porque ele tem que resolver o passado. É a mensagem freudiana, né? O passado tem que, de alguma maneira, ser relembrado e ser trazido para o presente, para ele poder caber no presente. Você não pode fazer um presente em que o passado esteja totalmente ausente ou seja subtraído desse presente, que é o passado que muita gente quer construir no Brasil. Não, você falar em sociedade de classe, não é uma sociedade que nem estamento tinha, porque tudo é marcado por relações pessoais até hoje. Se você olhar os escândalos que estão acontecendo hoje no Brasil, que são lamentáveis, é tudo para a família. Outro dia eu observei isso numa crônica. É o familismo. É o familismo, que ela guarda dinheiro para quem? Ele é mulher. O sítio, que até hoje se discute se pertence ao Lula ou não, né? É do filho. O filho vira sócio. Então, o país virou neocapitalista, a gente usa iPhone 6, a Apple está presente no Brasil, né? Tem McDonald's, mas nós continuamos comendo em família. A gente continua tendo que dizer para os filhinhos todo dia, papai te ama, você conta comigo, etc. E ajudando os filhos, ajudando os netos. Então, quando você tem uma possibilidade, né, de prover esses filhos com cargos, etc., sobretudo esses cargos públicos, a gente faz. Se a gente não olhar para isso, vai fazer o velho Nietzsche, a história volta. A história se repete. Mas tem mesmo que ser, infelizmente, às vezes a história volta, ela repete, mas às vezes é uma farsa, né? Sim. E às vezes é uma tragédia. Sim, é uma tragédia, uma farsa, volta. Mas o problema é esse, né? É como lidar com esse passado, né, de maneira mais inteligente, menos, como é que eu vou dizer, menos ignorante, né? Bom, Dalmata, muito obrigada. Como a gente podia ficar falando aqui seria um grande prazer para mim, né? No particular e no público, já que não gosta da ideia do privado. Eu queria agradecer muito a sua presença. Eu agradeço o seu convite, desejo sucesso para o programa, que as pessoas gostem, que perguntem e que sejam estimuladas a pensar o Brasil melhor. A você de casa, muito obrigada pela companhia. Eu queria dizer que todas as entrevistas dessa série estão no site futura.org.br/entrevista. Tchau e até a próxima.